Olá, meu amigo, olá, minha amiga, é bom estar com você. Sabe disso, né? Todos os dias juntos estudando a Palavra de Deus aqui na TV Novo Tempo, o canal da Esperança e também pela internet. Você que nos assiste pela internet no canal do YouTube Reavivados por Sua Palavra NT. Aliás, você que nos vê pela TV Novo Tempo, se você quiser, você pode entrar lá no canal do YouTube Reavivados por Sua Palavra NT e se inscrever no canal. Você também vai receber a mensagem do dia, do capítulo do dia, no seu celular ou no seu computador. Tudo bem? Bem, eu gostaria de incentivar você a ter um momento a sós com Deus, orando todos os dias, levantando mais cedo e passando tempo com Deus. Tudo bem? Além disso, lembre-se de compartilhar a Bíblia, compartilhar a Palavra de Deus, porque quando a gente compartilha, quando a gente fala de Jesus para outras pessoas, nós mesmos somos reavivados. Você sabia disso? Quando nós abençoamos, nós somos abençoados. Então, coloca um versículo que te chamou a atenção na sua mídia social, no seu Twitter, no seu Facebook ou no seu Instagram. Por falar nisso, eu gostaria de lembrar você que nós temos a conta no Twitter, no Facebook e também no Instagram, chamado, os três o mesmo endereço, PR Evandro Fávero. PR Evandro Fávero. Vai lá, siga a gente. Sempre a gente coloca alguma coisa da Bíblia ali. Tudo bem? Vamos orar juntos antes de lermos mais um capítulo de Isaías? Se você puder, nós vamos fechar os olhos para pedir a bênção do Senhor. Grande Pai, nós vamos abrir a Tua Palavra agora e antes de abri-la, pedimos a Tua iluminação. Abençoa-nos, ó Deus. Amém. Amém. Muito bem, vamos então a Isaías capítulo 7, nesta bonita e grande jornada, nesse caminho de leitura da Palavra de Deus. Bem, Isaías capítulo 7 é uma profecia contra Israel e contra a Síria. O capítulo começa dizendo assim: sucedeu nos dias de Acás, de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Síria, e Peca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, contra Jerusalém. Porém, não prevaleceram. Essa história acontece nos dias de Acás, ou seja, aproximadamente aí no ano 734 antes de Cristo. E aqui nós vemos em Isaías no capítulo 7 o cumprimento dos propósitos divinos. Então é bom ler a Bíblia, mesmo quando ela fala de história e de juízo contra o mal, porque ali a gente encontra esperança também, claro. Por exemplo, alguns versos que eu destaquei aqui e coloquei inclusive no papel aqui que eu tenho anotado todos os dias. Então, o versículo 4, por exemplo, diz aqui: acautela-te e aquieta-te, não temas, nem desanime o teu coração por causa desses dois tocos de tições fumejantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho Remalias. Então, com a ajuda do Senhor, o que o texto está dizendo aqui e que eu anotei aqui é que com a ajuda do Senhor não havia motivos para temer. Ao ler esse verso, o que você anotaria? O que você escreveria ali? Eu escrevi aqui também que o rei, ele recusou-se a confiar em Deus e como resultado disso, ele se desesperou quando confrontado com situações que ele não sabia como lidar. No entanto, no versículo 4, Deus diz o seguinte: fica calmo, se aquieta, não te desanime, eu estou aqui do seu lado. E quantas vezes nós não passamos por situações assim, que a gente não sabe como lidar, né? Na empresa, no seu trabalho, a gente fica assim meio às vezes, num beco sem saída. E às vezes pensamos assim: e agora? O que eu vou fazer? E agora? Que decisão vou tomar? E agora? Digo sim ou não? E agora? É justamente nesses momentos que a gente precisa de uma sabedoria especial, de alguém que está vendo a situação de fora. E Deus está vendo a situação de fora e está junto conosco também.
Então Ele nos dá sabedoria para tomarmos decisões certas. Você sabia? Ele nos capacita a mente, Ele nos coloca em situações em que podemos facilmente ver a vontade do Senhor e Ele muitas vezes coloca no nosso caminho pessoas para nos ajudar. Mas para isso nós precisamos confiar, para isso nós precisamos buscar. O livro de Tiago diz, se alguém necessita de sabedoria, Tiago capítulo 1, verso 5, peça a Deus, Ele vai dar. Bom, seguindo a leitura aqui, o versículo 11 foi outro que eu destaquei, diz aqui, pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Eu destaquei isso aqui, porque há várias ocasiões das Escrituras em que nós vemos Deus dando um sinal. Por exemplo, Ele deu um sinal para Gideão, para que ele pudesse ter certeza do que deveria fazer. Ele derramou vários sinais no Egito, ok? Ele também deu sinais a Ezequias. E de maneira geral, esses sinais, há vários textos que a gente poderia ler, mas de maneira geral, eram milagres designados a despertar a fé. Que mais? Eram milagres designados a confirmar ou então a recordar uma verdade que fora revelada por Deus. E Deus está disposto a confirmar quando nós oramos. Por exemplo, se nós voltarmos ali ao versículo 10, 11, ele está em conexão com o versículo 14. O verso 10 diz, e continuou o Senhor a falar com Acaz, dizendo, pede ao Senhor teu Deus um sinal. E o versículo 14 diz, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emanuel. Então, o maior de todos os sinais é Emanuel, é a figura de Deus conosco. Ou seja, Deus estaria com o profeta Isaías, Deus estaria com o povo de Israel naquele contexto, mas esse texto também é aplicado lá no Novo Testamento, quando Jesus Cristo nasce da Virgem Maria. O texto diz lá em Mateus, no capítulo 1, vamos ler juntos o que está escrito lá? Mateus, capítulo 1, acompanha comigo ali. Mateus capítulo 1 diz o seguinte, falando sobre este texto, versículo 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ou seja, o maior de todos os sinais é a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. O maior de todos os sinais é a revelação do amor de Deus na pessoa de Jesus Cristo, encarnando-se como um bebê indefeso por nos amar. Então, você tem alguma dúvida de que Deus te ama? Aquele que criou o universo, aquele que comanda cada uma das estrelas, aquele que tem os planetas em suas mãos, aquele que está acima de tudo e de todos, assumiu a forma humana num ventre materno, nasceu como um indefeso bebê, viveu como um ser humano para se assemelhar-se a nós, por amor a nós. Então esse é o maior de todos os sinais. Isaías aqui está falando qual é o maior sinal. O sinal é, eis que a virgem conceberá e lhe dará um filho e lhe chamará Emanuel. Ou seja, o rei não precisava se preocupar, por quê? Porque Deus estava com eles. Nós não precisamos nos preocupar, por quê? Porque Deus está conosco. Amém? Louvado seja o Senhor. Outro verso que eu destaquei aqui, que gostaria de frisar para você, ainda é o versículo 17, onde diz, o Senhor fará vir sobre ti, sobre o teu povo e sobre a casa do teu pai, por intermédio do rei da Síria, dias tais quais nunca vieram. O que o texto está dizendo é que Deus está no controle. O Senhor fará vir sobre ti. Ele comanda a nossa vida. Ele comanda a tua vida. Ele sabe o que acontece contigo. O versículo, por exemplo, 18, também o verso 20, o verso 21 e o 23, eles dizem assim, porque há de acontecer naquele dia. O versículo 20 diz, repete essa expressão, né? Diz, naquele dia. O versículo 21 diz novamente, naquele dia. O versículo 23, naquele dia. Ou seja, essa é uma expressão que aponta para o dia de juízo de Deus. Quando Deus destruirá os que destroem a terra. Quando Deus acabará com os maus, os corruptos, os ímpios, aqueles que não quiseram ser salvos.
Então, o que Deus está falando agora é o seguinte, meu filho, hoje é o tempo de se arrepender, hoje é o tempo de entregar a vida ao Senhor. Quando eu leio Isaías capítulo 7, sabe o que eu vejo aqui? Um Deus que cumpre a sua palavra. Porque quando ele profetiza, Isaías profetiza a respeito do Deus Emanuel, o Deus conosco, ele está falando de um Deus que viria, um Messias que viria. E a palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus literalmente se cumpriu quando Jesus assumiu a forma humana. Deus fala e cumpre a sua palavra. Isso que me ensina Isaías capítulo 7. Isaías capítulo 7 também me ensina que as injustiças, as maldades, os problemas, as desigualdades sociais, as lutas, não durarão para sempre. Um dia, elas serão exterminadas. Isaías capítulo 7 me ensina também que Deus está no controle da nossa vida. Ele sabe do que está acontecendo e por isso ele diz assim, se aquiete, eu vou cuidar de você. Vale a pena, portanto, nós confiarmos nesse Deus maravilhoso. Que capítulo? Eu poderia chamar Isaías 7 de o capítulo da esperança. O capítulo da esperança. Não há o que temer se estamos nas mãos de Deus. Não há o que temer. Na verdade, o melhor lugar do mundo é aos pés do Salvador. É ali onde eu encontro esperança. É ali onde eu encontro amor. É ali onde eu encontro salvação. É ali onde eu encontro forças. É ali onde eu renovo minhas energias. Por que não nos colocarmos aos pés do Salvador? Então, vamos fazer isso. Quero convidá-lo então para nós orarmos agora a esse Deus maravilhoso que pode todas as coisas. Tudo bem? Vamos orar comigo? Bondoso Deus, obrigado porque o Senhor cuida de nós. Emanuel, o grande Deus conosco está com a gente, sempre, mas nós precisamos estar contigo. Então, abençoa-nos, ó Deus, de maneira muito especial, dá-nos sabedoria, dá-nos vontade de estar nos teus pés, onde é o melhor lugar, pois oramos no nome de Jesus. Amém. Foi muito bom estar com você lendo Isaías capítulo 7. Que Deus te abençoe e lembre-se sempre, seja, meu amigo, reavivado por sua palavra todos os dias. Que Deus te abençoe, um grande abraço, fica com Deus.